o seu ego está te impedindo secretamente de avançar? Gente, esse é um assunto muito, 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 muito importante. Porque se você não sabe o que é o seu ego, se você não entende o que é, como ele age, como ele se movimenta, as artimanhas dele, se você não sabe isso, você não se conhece. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não está falando de se conhecer para entender o que é o produto que eu gosto mais, qual que é o tipo de restaurante que eu gosto de frequentar mais. Não, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de se conhecer internamente. A gente está falando de se conhecer muito além desse falso eu que é o ego, desse corpo, dessa identidade. Então, quando a gente entende todos os aspectos que estão relacionados ao ego, a gente pode começar a se posicionar, a gente pode começar a agir estrategicamente para que a gente não se deixe ser manipulado por essa identidade, por esse ego que é extremamente sagaz. O ego é extremamente inteligente, astuto. O ego nos dá rasteiras o tempo todo. Então é uma luta. Entenda essa questão do ego, o ego e a centelha divina, né, que é o seu eu verdadeiro, o ego como o eu falso e a centelha divina como o seu eu essencial, divino, sublime. Entenda essas duas entidades como duas entidades que estão numa constante luta, e você pode levar também esse enquadramento para uma luta entre o bem e o mal. Não que o ego seja 100% maléfico, mas quando ele não está no seu lugar, ele é extremamente nocivo. Então entenda esses dois seres, essas duas energias, tá? Que precisam ser equilibradas o tempo todo. Entenda como uma luta entre o bem e o mal, porque quando o ego ele não está no lugar dele, ele se torna extremamente nocivo, tá? Mas vamos entender o que é o ego, o que é essa centelha, tá? Então, para a gente poder ter a nossa consciência individualizada, precisou se criar o ego, né? Então, o ego ele veio como consequência dessa decisão do universo, de Deus, do grande Criador, enfim, cada um vai classificar da forma que quiser, mas acaba sendo a mesma coisa. Ele tomou essa decisão de se individualizar. Multi-individualizações aconteceram, né? Acontecem dentro desse processo. E para que haja essa individuação de cada centelha, precisa existir o ego. Então, o ego ele dá esse formato, é como se o ego fosse a forma, não só física, mas uma forma identidade. É essa representação que o ego tem, que o ego leva de cada um de nós. Ao passo que a centelha divina, a nossa essência fundamental, a nossa essência divina, é a nossa alma. Então, a gente pode chamar essa essência divina de alma. E essa alma é o nosso verdadeiro eu. Só que a nossa alma ela está escondida dentro desse corpo, ela está escondida por detrás dessa identidade. É como, vamos fazer uma analogia aqui, é como o corpo e a roupa. É como se a roupa fosse o ego, né? Então é uma vestimenta, e o corpo fosse a alma. E quando a gente começa a confundir uma coisa com a outra, é que começa o problema. Imagina se eu começar a acreditar que eu sou essa roupa. Imagina se eu começar a viver em função dessa roupa. Imagina se tudo na minha vida girar em torno dessa roupa. O meu corpo ele vai começar a ficar desnutrido, ele vai começar a ficar fraco, ele vai começar a ficar doente. E é por isso que muitas pessoas hoje estão passando por processos de doenças na alma. Então é muito interessante a gente deixar claro essas duas distinções, né? Fazer essa distinção, porque para você entender, né, essas artimanhas do ego, por que que o ego está secretamente, né,
te impedindo de avançar. Para entender isso, a gente precisa entender o que que é esse ego e a gente precisa entender o que está na oposição a esse ego. Que na verdade não é uma oposição, né? A centelha é algo que vai dentro deste trabalho aqui na Matrix, junto com o ego, né? Se tudo está no seu lugar, se o ego está no lugar dele, essa centelha ela vai poder trabalhar plenamente. E é isso que a gente quer. A gente quer que a centelha possa fluir, comandar, direcionar, guiar o ego. Só que muitas vezes o ego não deixa. Muitas vezes, na maioria das vezes, o ego não deixa. Por que que o ego não deixa? Porque a gente acaba se identificando com essa forma. A gente acaba achando que a gente é esse corpo, mas a gente não é esse corpo. A gente é muito mais que esse corpo. A gente está muito além desse corpo. E é justamente essa identificação que faz com que a gente toda hora leve rasteiras do ego. Porque por mais que a alma esteja gritando, por mais que a alma queira fluir, por mais que a alma queira direcionar a sua vida, o ego, ele está sempre na frente. Ele está, na maior parte do tempo, ele está no comando mesmo. Dani, mas como é que você sabe que o ego está no comando na maior parte do tempo? É só você olhar para o mundo como ele está. É só você olhar para as pessoas como elas estão, né? As pessoas estão doentes, as pessoas estão confusas, as pessoas estão perdidas. Elas têm coisas estranhas acontecendo hoje em dia, né? A gente vê aí as notícias que chegam, assim, os absurdos, os totais absurdos que a gente vê hoje na nossa sociedade. Tudo isso é fruto de uma alma que está abafada e de um ego que está comandando toda a situação. Então, quando a gente fala desse impedimento, né, de avançar, é justamente porque a nossa alma está presa, a nossa alma está amordaçada por esse ego. E é justamente aí que começam todos os nossos problemas. Quando a nossa alma não consegue respirar, quando a nossa alma não consegue se expressar e fluir, aí que começam todos os problemas da vida de uma pessoa. Até que muitas vezes esses problemas eles se tornam doenças. Doenças físicas, mentais, emocionais, a nível energético, a nível espiritual. E é por isso que é tão importante a gente se conhecer de verdade, a gente entender o que compõe o nosso ser, que compõe o nosso ser fundamental, aqui encarnado na matéria. O nosso corpo, ele vai ser descartado em um momento. Tudo que é matéria, alguma hora, em algum momento vai virar pó. A gente não sabe que hora isso vai acontecer, mas isso vai acontecer com toda certeza. E a pergunta que eu deixo é: por que que nós estamos mantendo tanto foco, tanto cuidado, tanta preocupação com o ego, com esse corpo, se um dia vai acabar? E eu não estou aqui dizendo que você não tem que cuidar do corpo, que você não tem que ter saúde, nada disso. Mas você não tem que viver exclusivamente para o seu corpo. Você pode cuidar do seu corpo e da sua alma ao mesmo tempo. Você deve fazer esse movimento, porque só fazendo isso você vai conseguir avançar. Aquilo que o ego está te impedindo de fazer, você vai conseguir quando você equilibrar corpo, mente, energia, alma. Então, estamos aqui em um ambiente físico e ao mesmo tempo espiritual, né? Então, o domínio físico ele é entrelaçado com o domínio espiritual. No momento que nós nos identificamos muito com a matéria, nos tornamos muito materialistas, nós ficamos cegos para esse mundo espiritual, para esse domínio quântico sutil. E é por isso que os estudos são tão importantes, porque o estudo ele vai te trazer o conhecimento. A prática, ela vai te trazer a certeza de que você está no caminho certo, porque ela vai trazer resultados para sua vida. E a ciência quântica, a doutora Amit Goswami não cansa de repetir, a ciência quântica é uma ciência experimental. Nós precisamos experimentar as experiências sutis, espirituais, porque de experiência física e material a gente já está repleto. Nós vivemos isso o tempo todo, correndo atrás
da satisfação desse ego, correndo atrás de satisfazer as necessidades e os desejos desse corpo. E a nossa alma? Onde que fica? Será que sobra um pouquinho de tempo para ela? Hoje em dia a gente já percebeu que está bem difícil, mas não é impossível. Você precisa querer, você precisa tomar a decisão, você precisa ir atrás, você precisa buscar isso. E eu tô aqui para poder te apoiar nesse processo. Meu nome é Daniele Brito, eu sou terapeuta quântica integrativa e mentora da alma. E eu tô aqui para poder te guiar neste processo de reconexão e jornada da alma, porque eu já passei por esse caminho e eu hoje sigo essa jornada da alma. Aperta o sininho para você receber as notificações, porque a gente vai começar a compartilhar muitos conteúdos interessantes aqui, que eu tenho certeza que vai contribuir para sua vida. E vem comigo, me segue, vamos juntos, porque a jornada da alma é uma jornada para ser compartilhada. Eu estou aqui muito feliz de poder estar compartilhando esse conhecimento com você e te guiando nessa jornada da alma. Gratidão. Namastê. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.